E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, é um texto conhecido. Nós estamos falando sobre milagres e vamos continuar esse mês falando sobre isso. Então eu quero que você acompanhe comigo esse texto, Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. O texto diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Diga, a hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ao templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Diga, uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Diga, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Queridos, nós estamos então nesse mês falando a respeito de milagres. Esse mês todo nós estamos falando sobre esse tema, e é um tema que ele precisa ser revisitado constantemente na vida da igreja, porque nós vivemos num mundo que é materialista, nós vivemos num mundo que é ensinado a crer naquilo que é palpável, naquilo que é material, naquilo que é cientificamente comprovado, naquilo que a ciência pode escrever um artigo sobre. Então essa tendência de apenas crer naquilo que os olhos podem ver, essa tendência de apenas crer naquilo que a ciência pode afirmar, é uma tendência verdadeira, mas ela não cabe muito para a igreja. A igreja é chamada a crer na transcendência. A transcendência é aquilo que transcende as coisas criadas. A transcendência é aquilo que está fora de todo mundo criado. É óbvio que as leis da física são importantes e não tem como você superar as leis da física. É óbvio que todos os tratados da biologia são importantes, mas isso tudo para dentro deste mundo criado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus tem um chamado para a igreja de não viver apenas dentro daquilo que é este mundo criado, mas a igreja é chamada para ser uma conexão entre este mundo criado, entre a criação e Deus que está na transcendência. Então nós precisamos falar de temas que nos levem que nos façam a lembrar que existe algo além deste mundo, existe algo além desta criação, existe algo que é maior do que toda a lei da física, que todo o tratado da biologia, que toda a ciência da química. Existe algo que é transcendente, que é poderoso e que é milagroso. Então veja, nós precisamos falar sobre esses temas. E interessante é que o livro de Atos, ele é o livro que conta a história da igreja. E eu digo que o livro de Atos e Evangelho de Lucas foi escrito para mim. Sabia disso que foi escrito para mim? Se você pegar o primeiro capítulo do livro de Atos, está assim: e fiz o primeiro tratado a ti, ó Teófilo. Foi escrito por um cara chamado Teófilo, né? Livro de Evangelho de Lucas e livro de Atos, é para mim e para a Patrícia, né? Cadê a Patrícia? Patrícia também é Teófilo. Eu encontrei um outro Teófilo, já é difícil achar um, encontrei outro, né, na igreja, que é a Patrícia. Então o livro de Atos, ele é a narrativa do começo da igreja. O livro de Atos, ele vai trazer como a igreja, ela começou a existir. Então o livro de Atos, ele vai começar no capítulo 1, fazendo um resumo dos últimos momentos de Jesus, até que Jesus foi elevado ao céu, de uma forma milagrosa. Jesus, depois que ele ressuscitou, o texto diz que ele passou 40 dias aparecendo para os seus discípulos, e depois desses 40 dias, Jesus dá uma instrução para os seus discípulos. Jesus diz: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra.
E então, quando acontece ali que Jesus é elevado aos céus, os discípulos ficam sozinhos, eles são obedientes à palavra de Jesus, e eles permanecem então num lugar chamado cenáculo, que era lá uma sala, uma sobreloja, em que eles estavam ali abrigados, e eles permanecem, e o texto diz que eles permanecem em oração, eles permanecem na comunhão, e eles estão ali, e no capítulo 2 do livro de Atos vai relatar o que Jesus tinha prometido, que é este momento quando eles são cheios de poder. Então no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, onde se reuniam judeus de todas as partes do mundo, estavam naquele lugar para comemorar o Pentecostes. Então veio sobre eles, diz o texto do livro de Atos, como um vento impetuoso e veemente, como línguas repartidas de fogo, e eles foram cheios de poder. Então aquilo que Jesus tinha dito para eles acontece no capítulo 2 do livro de Atos. Eles são empoderados, há um empoderamento dessas pessoas, porque veja, para o testemunhar, Jesus disse que vocês vão testemunhar, mas para este testemunhar, antes vocês devem ser empoderados. Então eles são cheios de poder naquele momento no capítulo 2 do livro de Atos. E aí o que acontece? Eles então estão ali realizando o chamado de Jesus, estão ali realizando aquilo que Jesus comissionou a eles que eles fizessem. E no capítulo 3, então, depois que eles estão empoderados, o texto diz que Pedro e João saem para orar. Eles vão até o templo na hora da oração. E ao chegar no templo, na entrada do templo, tem ali um homem que há muitos anos ele é colocado por outras pessoas na porta do templo para pedir esmola. O texto diz que esse homem era um homem aleijado. O texto diz que esse homem era um homem deficiente. E ele era colocado ali para pedir esmolas, porque nós estamos falando de um contexto histórico de 2000 anos atrás. É um contexto que ainda está naquilo que a história chama de antiguidade. Então não havia uma medicina, não havia circunstâncias que pudessem melhorar a condição de vida daquele homem. Não havia trabalho, talvez para uma pessoa que fosse deficiente. Não havia ali programas sociais que pudessem ajudar. Então o que restava muitas vezes essas pessoas que eram deficientes, neste tempo, na antiguidade, era realmente pedir esmola. E ele, por ter deficiência nas pernas, ele não podia nem andar. Diz o texto então que as pessoas carregavam aquele homem, colocavam aquele homem na porta do templo para que ele pudesse pedir esmolas. Antigamente era muito comum, há muitos anos atrás, na porta da igreja sempre tinha alguém pedindo uma esmola, era até caricato isso, ficou até cultural a figura daquela pessoa pedindo uma esmola na porta da igreja. Então era o caso deste homem. E diz que Pedro e João, esses dois apóstolos de Jesus, eles estão se dirigindo ao templo na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, que era a hora da oração, e eles vão ao templo para orar. E ao passar por aquele homem, o texto diz que aquele homem pede a eles uma esmola. Me dê uma esmola, eu preciso de uma esmola, me ajude com uma esmola. E então eles olham para aquele homem, e eles dizem, Pedro olha para ele, e o texto diz que Pedro diz, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma esmola para te dar. Mas Pedro, apesar de não ter um dinheiro, apesar de não ter esmola, Pedro tinha algo dentro dele que era muito maior do que qualquer dinheiro. E Pedro diz para ele, olha, eu não tenho esmola para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o texto diz que aquele homem então foi tomado pelo poder de Deus, as suas pernas se endireitaram, ele se levantou daquele lugar onde ele estava, e ele então, pegando na mão de Pedro, se levanta, e ele então é curado da sua enfermidade, ele é curado da sua deficiência, e ele entra no templo alegre, adorando e glorificando a Deus. E esta narrativa do livro de Atos, ela traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, e preciso ser muito rápido nisso, porque o tempo é curto. E a primeira coisa está no verso 1. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona. A igreja estava se estabelecendo ainda as coisas não eram claras para eles, eles não sabiam como tudo iria acontecer.
Eles sabiam que eles tinham um chamado para testemunhar de Jesus, mas eles não sabiam como isso se daria, eles não sabiam para onde algum deles iriam, eles ainda estavam um pouco confusos, recém as experiências tinham acontecido, recentemente Jesus tinha sido morto pelos romanos, Jesus tinha ressuscitado, já era algo extraordinário, e após ressuscitar, Jesus tinha sido elevado aos céus, e eles então estão ali sozinhos, os 12 apóstolos, e eles não sabem muito bem o que vai acontecer, eles não sabem muito bem como é que será dali para frente, mas uma coisa é interessante, queridos, quando a gente está confuso, quando a gente não tem muita direção, quando a gente não sabe o que vai acontecer, nós precisamos buscar a direção de Deus na oração. Entenda algo, a igreja precisa entender isso, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus em oração. Eles então, sem saber muito o que vai acontecer, sem ter muito discernimento de como seriam as coisas, porque Jesus não deixou uma cartilha para eles, façam isso, façam aquilo, vai para lá, não, eles ainda estão ali, vivendo as experiências todas, mas eles falam, olha, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas vamos fazer uma coisa, vamos orar, 3 horas da tarde tem oração, e a primeira lição que nós tiramos desse texto é que se você está confuso na sua vida, se você vive um tempo em que você não sabe como as coisas vão acontecer, se você está vivendo um tempo de confusão, se você não sabe como será o seu futuro, se você não compreende como as coisas devem acontecer, a melhor coisa que você pode fazer não é reclamar no Facebook, mas a melhor coisa que você pode fazer é ir orar. Vai orar. Descobre qual é a hora da oração e vai orar. Eles descobriram que 3 horas da tarde tinha oração no templo. Vamos orar, 3 horas da tarde, ora às 3, ora às 2, ora à 1 da tarde, ora de madrugada. Nós estamos no nosso setor orando de madrugada. Ora, não sei que horário você vai orar. Mas se você precisa de uma resposta de Deus, o lugar onde você encontra a resposta do Senhor é o lugar da oração. É no lugar da oração. Então o texto diz que eles vão para o templo orar. O verso 2 diz assim: e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era um coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. E aqui eu preciso explicar isso para você. Eu preciso trazer uma explicação teológica disso. Este homem nasceu com uma enfermidade. O texto diz que esse homem já nasceu com essa enfermidade. E queridos, quando nós falamos em doenças, em enfermidades, nós precisamos entender que Deus não criou o homem doente. Adão foi criado perfeito, diz o texto bíblico. A Bíblia diz que viu Deus que era bom. Adão foi criado em perfeição. Não havia enfermidade, não havia doença, não havia nenhum tipo de deficiência. As enfermidades, elas são consequências do pecado de Adão. Isso é lição de Amar Teologia, Teologia Sistemática 2, para os meus alunos aí da IDM, né? As consequências do pecado na vida do homem. Entre as várias consequências do pecado na vida do homem, está a consequência no corpo físico. As limitações físicas que nós temos, as enfermidades que vêm sobre o homem, elas são consequências do quê? Do pecado que entrou no mundo quando Adão decide se afastar da direção de Deus. Então uma das consequências é o corpo humano é afetado. Mas não apenas o corpo humano é afetado. O pecado, ele vem afetar o homem por completo, corpo, alma e espírito. Este homem, ele tinha uma deficiência, ele tinha um problema físico, mas ele também tinha um problema emocional. A sua deficiência o separava da sociedade. Ele era um homem cujo um preconceito muito grande estava sobre a vida dele. A sociedade não o respeitava, a sociedade tinha ele como uma pessoa impura. Ele não tinha espaço, ele não era um homem que tinha convivência. Então ele era um homem que, além de ter um corpo ferido pelo pecado, ele era um homem que tinha também a alma ferida pelo pecado, porque o pecado afeta o homem por completo. E não apenas isso, querido, é importante você entender que este homem, ele vivia à porta do templo, e o entendimento espiritual disso é muito importante, porque no contexto da religião judaica, que é onde está acontecendo este fato,
O templo é o lugar da presença de Deus. Se você lembrar das suas aulas lá da escola dominical, Deus, a arca da aliança, ela estava no templo, ela estava no tabernáculo. Então o templo era o lugar onde havia a presença de Deus. Então o que acontecia? Havia lá um sacerdote que intermediava a relação do homem com Deus. Deus estava no templo, Deus estava no Santo dos Santos. Então o homem, para se achegar a Deus, ele tinha que ir até o templo. E veja a história desse homem. Esse homem não ia até o templo. Esse é um homem que passa boa parte da sua vida afastado da presença de Deus. Ele está à porta do templo. Então este homem, ele tem o seu físico afetado pelo pecado original. Este homem tem a sua alma afetada pelo pecado original. E este homem tem o seu espírito afetado pelo pecado original, porque este homem nunca chegou a estar na presença de Deus. Este homem nunca pôde fazer um sacrifício e ir diante de Deus, fazer uma adoração, fazer um louvor, pedir perdão dos seus pecados. Este é um homem que passa toda a sua vida afastado, à porta de Deus. A única coisa que ele conhecia de Deus era o som que vinha de dentro do templo. E quantas são as pessoas que vivem uma vida assim, à porta de Deus apenas? Quantas são as pessoas que nunca conseguiram dar um passo de chegar na presença de Deus, de chegar diante de Deus? Quantas são as pessoas que as circunstâncias da vida o afastaram grandemente da ideia de Deus, seja o materialismo, seja as dificuldades, seja o amor a esta vida, o amor a este mundo? Mas quantos são as pessoas que conhecem Deus apenas por um sussurro que ele ouve vindo de dentro do templo? E queridos, deixa eu dizer para você nesta manhã, o maior problema deste homem não era a sua deficiência física. O maior problema desse homem não era uma alma marcada pelo preconceito. O maior problema desse homem era o afastamento de Deus. Porque deixa eu dizer algo para você nesta manhã. O maior problema da humanidade não é dinheiro. O maior problema da humanidade não são as guerras. O maior problema da humanidade não são as doenças. O maior problema da humanidade não são as doenças emocionais. Mas o maior problema do homem, o maior problema da humanidade é o seu afastamento de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem para a comunhão. Na viração do dia, o livro de Gênesis diz que Deus se relacionava com Adão. Deus vinha todo dia na viração do dia. Daí, Adão, como é que está? Como é que foi teu dia? Conta aí. Havia intimidade, havia comunhão entre o homem e Deus. Mas veja, o pecado de Adão o afasta de Deus. O pecado é um abismo que afasta o homem de Deus. É preciso você entender isso. É preciso você compreender isso. E olha, todas as coisas ruins que muitas vezes acontecem na sua vida, elas não são a causa dos seus problemas. Elas são apenas as consequências de um afastamento seu da verdade profunda que é o nosso Deus. E você precisa entender isso nesta manhã. O pecado, ele traz consequências terríveis na vida do homem. E quando eu falo pecado, eu não digo apenas as coisas que nós fazemos. Eu já falei isso aqui várias vezes, e eu preciso ensinar isso, você precisa compreender isso, que o que te afasta de Deus não são as coisas erradas que você faz. As coisas erradas que você faz, elas são apenas consequências de uma vida afastada de Deus. Porque a Bíblia vai dizer o que nos afasta de Deus é o pecado original que Adão cometeu lá no jardim do Éden. E isso se transformou num abismo que separa o homem de Deus. E aí quem está separado de Deus desde o Éden, apenas replica na sua vida aquilo que é alguém afastado de Deus. Então esse homem está ali há anos, ele nunca entrou, ele nunca levantou a sua mão, ele nunca provou da bênção que é adorar a Deus. Ele nunca se sentiu aceito por Deus. Talvez toda manhã ele pensava assim: meu Deus, vou lá eu de novo. Talvez ele pensava assim: pastor Luiz, eu queria apenas um dia na minha vida entrar e ter o prazer.
de chegar na presença de Deus. Talvez ele toda manhã ele acordava e falava assim: Deus, será que um dia você vai me aceitar? Será que um dia eu terei, Deus, a condição de chegar na tua presença? Porque o afastamento de Deus traz todas as consequências terríveis que a humanidade vive. Todas as consequências terríveis. E esse homem está ali vivendo parte da sua vida afastado de Deus. Apenas sobre Deus, ele sabe apenas aquilo que ele ouve de longe. Eu fico imaginando quantas vezes ele ouviu um barulho, quantas vezes ele ouviu um cântico, quantas vezes ele ouviu uma explanação de um texto de Isaías, quantas vezes ele ouviu uma explanação de longe, apenas um sussurro, porque ele não estava nem no pátio dos gentios, ele estava à porta, afastado de Deus. E o texto, o verso 3 vai dizer: o qual, vendo a Pedro e João entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Veja só, Deus marca em sua agenda encontros que mudam vidas. E aquele homem naquele dia, talvez ele levantou naquele dia e ele planejou o seu dia. Talvez ele pensou assim: hoje vai ser ainda um dia, mais um dia, que eu preciso ganhar a esmola desse dia. Eu preciso ganhar a esmola desse dia porque eu preciso pagar meus boletos. Eu preciso ganhar a esmola desse dia porque eu preciso ir no mercado fazer uma compra. Eu preciso ganhar a esmola desse dia porque senão eu não tenho o que comer. Talvez ele levantou naquele dia sem imaginar o que estava para acontecer. Talvez ele levantou naquele dia apenas pensando que ele viveria mais um dia das suas angústias, da sua tristeza, do seu afastamento social, do seu afastamento emocional. Talvez ele pensou que seria mais um dia que ele viveria as dores da sua enfermidade física. Talvez ele achou que seria mais um dia que ele viveria na sua história afastada de Deus. Mas deixa eu te dizer algo nesta manhã. Existe uma agenda celestial, que é uma agenda que não está linkada com a nossa agenda. A agenda de Deus é diferente da nossa agenda. Ele achava que ele só ia continuar naquela vida difícil que ele tinha, mas Deus já tinha marcado um encontro. Deus já tinha marcado um encontro. Deus já tinha marcado na sua agenda celestial um encontro com esse homem. Nem ele sabia que ele ia encontrar com Deus, e nem quem ia levar Deus para ele sabia que ia encontrar com ele. Porque existem momentos na nossa vida que Deus marca um encontro. Existem momentos que Deus marca que este é o dia do teu encontro, e talvez esta manhã seja o dia que Deus marcou para você mudar a sua história, porque talvez esta manhã seja o dia do teu encontro com Deus. A agenda de Deus para aquele dia era a agenda: eu preciso mudar a vida desse homem. A agenda de Deus para aquele dia era a agenda: eu preciso curar a enfermidade desse homem. A agenda de Deus para aquele dia era uma agenda de milagres, era uma agenda de transformação, era uma agenda de mudança, era uma agenda de cura no corpo, na alma e no espírito. Sem ter a consciência de que seu problema é espiritual e não apenas financeiro, ele pede uma esmola. Aquele homem não tinha consciência de qual era a origem dos seus problemas. Ele não tinha consciência de qual era a causa dos seus problemas. Ele apenas olhava para as consequências dos seus problemas. Então ele pensava assim: o meu problema é apenas resolver o meu almoço. O meu problema é apenas resolver a minha janta. O meu problema é apenas resolver uma necessidade básica e primária que eu tenho, que é sobreviver. E quantas são as pessoas que não têm consciência dos seus próprios problemas? E veja, não há nada de errado nisso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que entram por aquela porta e que tiveram suas vidas transformadas e que tiveram suas vidas mudadas, entraram aqui porque tinham um problema. É alguém que o casamento estava destruído e alguém falou: vai na igreja, que vão orar para você e seu casamento vai ser restaurado. É alguém que tinha uma enfermidade que o médico disse: olha, não há muito o que fazer, a sua enfermidade é grave,
vai na igreja que vão orar por você, e o Senhor Jesus vai te curar. É alguém que faliu os seus negócios, que quebrou, que não há perspectiva nenhuma mais, perdeu um emprego dos sonhos, e está lá decepcionado, triste. Alguém fala, vai na igreja, vão orar por você, e Deus vai resolver os seus problemas. E queridos, nós cremos nisso, nós cremos realmente, não apenas cremos nisso, nós oramos por isso, nós sabemos que Deus faz milagres, porque aqui, se eu pedir para levantar, muitas são as pessoas que chegaram aqui com as vidas destruídas, e o Senhor Jesus foi fazendo milagre, 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 e as coisas foram acontecendo. Não há problema nenhum nisso, mas é preciso você entender nesta manhã, que esses problemas são apenas consequências de algo maior. O afastamento de Deus é a causa de todos os nossos problemas. Então este homem, ele pede aquilo que a mente dele acha que é. Ele pede uma esmola. E talvez você entrou aqui hoje para Deus resolver um problema seu. Talvez você veja com o teu coração triste para Deus resolver uma situação sua. Mas eu quero te dizer que talvez este problema ele seja apenas consequência de outros problemas, que é esse que você precisa da solução na sua vida. Então ele pede uma esmola, ele pede uma esmola, ele pede aquilo que a sua consciência acha que é a solução para o seu problema. E o verso 4 seguindo, e Pedro e João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E aqui eu preciso gastar um tempo aqui. Queridos, Pedro e João olham para aquele homem, enquanto aquele homem se vê apenas como um deficiente físico, enquanto aquele homem se vê apenas como alguém que precisa de uma esmola. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, porque recém tinham sido empoderados, capítulo 2 do livro de Atos, estão soltando raio pelos dedos ainda, soltando fogo pelos olhos, quase flutuando, chegando no templo quase que nem um magneto, assim, flutuando, cheio do poder de Deus. E quando aquele homem fala, me dá uma esmola, talvez Pedro e João nem viram ele, estão lá conversando, pô, você viu o que aconteceu, como está bom a vida da igreja, não sei o que, aquele homem, ô Senhor, me dê uma esmola. E quando eles olham para aquele homem deficiente na porta do templo, através do Espírito Santo, Pedro tem a revelação de qual é o real problema daquele homem. E veja, queridos, nós precisamos ter o discernimento dessas coisas, e aqui você precisa entender, você é a igreja de Jesus, você é o segmento do chamado de Deus para Pedro, para João, para Tiago, para todos os apóstolos. Você é o resultado de algo que aconteceu lá em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos. Ou seja, o chamado de Deus para Pedro, para João, para todos os apóstolos, é um chamado para a sua vida também. E nós precisamos ter um discernimento sobre isso, como igreja do Senhor, que igreja é chamado para transcendência, igreja não é chamado para as coisas normais. Para as coisas normais tem médico, para as coisas normais tem assistência social, para os problemas normais tem o governo, para os problemas normais tem advogados. Isso aí nós não precisamos se envolver. A igreja é chamada para os problemas sobrenaturais, a igreja é chamada para aqueles momentos em que o homem não pode resolver. Pedro não terceiriza o problema. Talvez outras pessoas no lugar de Pedro diriam, procura um médico, estou vendo você está com um problema físico. Outros diriam, olha, vai lá na regional do Boqueirão, tem o CRAS, né? Vai lá, faz uma ficha no CRAS lá, que eles vão dar uma cesta básica para você. E veja, eu não estou dizendo que isso está errado, entenda isso. O médico é importante na nossa vida, a medicina é importante, a psicologia é importante, né? Os remédios eles são importantes, né? A assistência social, eu não estou menosprezando isso, mas entenda uma coisa, querido, você não é médico, apesar que deve ter algum médico aqui, né? Tinha pelo menos um tempo atrás, tem a menina que está fazendo medicina, Alicia. Você não é psicólogo, ainda que haja muitos psicólogos aqui. Eu falo no contexto de igreja.
Você é chamado para resolver os problemas que o mundo não resolve. E aí, como igreja, a gente tem que parar de terceirizar o problema. Como igreja, a gente tem que parar de mandar, não, resolve, vai lá resolver. Passou do tempo de você entender que você é chamado para dizer, olha para mim. Porque Pedro diz, olha para mim. Olha para mim. A igreja foi chamada para ser um canal do sobrenatural de Deus. A igreja foi chamada para quando uma pessoa com problema vem até você, para você não encaminhar ela para vários lugares, ainda que você possa fazer isso, eu não estou menosprezando essas coisas. Mas antes de você dar uma cesta básica para alguém, você tem que dizer, olha para mim. Olha para mim porque eu tenho a solução para o teu problema, que é maior do que uma cesta básica. Olha para mim porque eu tenho a solução para o teu problema, que é maior que uma terapia. Olha para mim porque eu tenho a solução para o teu problema, que é maior do que um remédio. Olha para mim porque eu tenho a solução para o teu problema, que é maior do que qualquer solução que qualquer consultor financeiro possa trazer. Olha para mim. Pedro diz, olha para mim. Queridos, o natural é com o mundo, o natural é com o médico, é com o psicólogo, é com o assistente social, mas o sobrenatural é com a igreja de Jesus, o sobrenatural é com os filhos de Deus, o sobrenatural são com os herdeiros do chamado de Deus sobre a vida daqueles apóstolos, e vocês serão cheios do Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, e vocês farão maravilhas. Porque deixa eu te dizer algo. Se a igreja quiser resolver os problemas da humanidade através das ferramentas naturais, nós vamos perder, porque tem muita gente fazendo isso melhor do que a gente. Nós temos que jogar no campo que a igreja é boa. Nós temos que jogar no campo para o qual nós somos chamados para jogar. Nós temos que jogar no campo do sobrenatural. É quando o médico diz, olha, essa enfermidade não tem mais cura. E quantos são os testemunhos de pessoas que chegaram com um papel escrito, não tem mais solução. E quantas são as pessoas que hoje levantam esse papel e falam, pastor, há 30 anos atrás um médico disse que eu morreria, porque não tinha mais solução, mas alguém me disse, existe a solução, olha para mim que eu conheço alguém que pode te curar. Quantas famílias destruídas, e que alguém disse não há mais solução, mas apareceu alguém que disse que há solução. Você foi chamado para o sobrenatural. Eu gosto muito do Valdir. Valdir está aí? Não? Vem de tarde. O Valdir, sempre qualquer coisa que alguém fala, a primeira coisa que o Valdir faz, vamos orar. Você está andando com o Valdir, a pessoa fala, estou ruim do estômago hoje. A gente já lembra de falar, toma um sorrisal, né? Toma um eno, faz um chá de boldo. O Valdir, não, vamos orar, antes de qualquer coisa. Porque nós somos chamados para isso, querido. Você pode fazer trabalho social, amém, não só pode, você deve. Mas antes de dar uma cesta básica, fala assim, vem cá, eu quero orar para Deus mudar a tua situação. O que Deus quer não é que você fique cesta básica o resto da sua vida. O que Deus quer não é que você viva de esmola o resto da sua vida, mas o que Deus deseja para o seu coração é que você seja transformado verdadeiramente. Por isso Pedro diz, olha para mim. E veja que diz o texto, e olhou para eles esperando receber alguma coisa deles. A expectativa das pessoas, existe uma expectativa das pessoas receberem algo. E aí o que temos a oferecer? E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Pedro deu aquilo que ele tinha. Talvez você não tenha prata, você não tenha ouro para resolver os problemas da humanidade. Talvez você não tenha dinheiro. Às vezes você fala, Deus, eu queria tanto ter dinheiro talvez você não tenha. Mas existe algo sobre a sua vida que pode mudar a história de alguém. Talvez você não tenha os melhores conselhos, talvez você não tenha as melhores terapias,
Mas igreja de Jesus, você foi chamado para ser um canal do poder de Deus, você foi chamado para ser um canal de milagres, você foi chamado para viver uma realidade que ultrapassa aquilo que é natural, aquilo que é material, aquilo que é físico. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. O papel da igreja é levantar e firmar aqueles que estão deficientes e enfraquecidos em todos os sentidos. Olha o verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. A igreja levanta os caídos. A igreja levanta os caídos. Essa é a sua responsabilidade como igreja. Você que é discípulo de Jesus, você que é seguidor de Jesus, esse é um chamado para você. A pessoa que está com a vida toda destruída lá no teu trabalho, é um chamado para você, de falar de Jesus para ela e de dizer: olha, eu não tenho conselho, eu não tenho terapia, mas o que eu tenho na minha vida eu te dou, o Senhor vai transformar a sua história. A pessoa que você encontra na fila do pão, que começa a contar para você as dificuldades da sua história, você diz: olha, eu não tenho dinheiro para resolver seu problema, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu conheço alguém que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. E veja, olha o que diz o 9, ele saltou, o homem que era deficiente saltou, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando. O pessoal que quiser subir do louvor. O milagre que Jesus tem para nós vai fazer a gente dar um salto. Tem gente vendendo curso aí no YouTube. Olha, dê um up na sua vida. Dê um up na sua vida e vende um curso para você. Você paga caro no curso do YouTube. Sabe o que vai fazer você dar um salto verdadeiro na sua vida? O que vai fazer você dar um salto verdadeiro na sua vida é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o poderoso nome de Jesus. Esse sim vai mudar a sua história. Esse sim vai mudar a sua vida. Esse sim vai fazer você de uma vida prostrada, de humilhação, uma vida caída, esse sim vai levantar. O texto diz: e saltando ele, se pôs-se em pé. E o verso 9: e todo o povo viu andar e louvar a Deus. As pessoas conheciam a história daquele homem. As pessoas sabiam a circunstância da vida daquele homem. As pessoas sabiam quem ele era. E as pessoas viram um homem que recebeu um milagre pelo nome de Jesus e teve a sua vida transformada. E eu vou encerrar por aqui. E eu quero dizer para você que Deus é um Deus que faz milagre. Os milagres de Jesus, eles não ficaram apenas no livro de Atos. Os milagres de Jesus não são apenas uma realidade para aquelas pessoas que viveram. Queridos, deixa eu te dizer algo. Paulo fala: se nós não acreditamos na ressurreição, nós somos os piores dos piores. Se você não crê na transcendência, se o teu cristianismo é um cristianismo material, físico, se o teu cristianismo é um cristianismo apenas dessa realidade aqui, querido, tem alguma coisa errada com você. Isso não é cristianismo. Cristianismo são aqueles doidos, aqueles loucos, mais do que a torcida do Corinthians, aqueles loucos que creem que existe um Deus no céu, mas que ainda faz milagres, que ainda faz milagres. E talvez seja por isso que você está aqui. Fique de pé nesse instante, feche os seus olhos. Talvez esse seja o motivo de você estar aqui nesta manhã, porque talvez você entrou aqui neste lugar e você veio receber algo, porque talvez o seu coração está angustiado, talvez o seu coração está triste, e talvez você precisa de algo de Deus, talvez você precisa de uma resposta de Deus, porque talvez todas as portas já se fecharam para você, e talvez a tua vida tenha sido uma vida ausente em todos os sentidos. Você é uma pessoa que talvez esteve à porta, você nunca conseguiu viver a realidade de entrar para dentro, de sentir-se aceito. E talvez esse seja o motivo que você chegou aqui nesta manhã. E talvez você ache que o teu problema é um problema físico, talvez você ache que o teu problema é um problema emocional, talvez você ache que o seu problema é um problema financeiro, talvez você ache que o seu problema é um problema na justiça, talvez você ache
que o seu problema tenha origem nessas coisas, mas eu quero te dizer que o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém não é o milagre de ter uma cura física. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é o milagre dessa pessoa ter uma vida transformada, dele ser transformado de criatura de Deus em filho de Deus. Entenda isso, eu preciso dizer isso para você nessa manhã. As pessoas dizem assim: todo mundo é filho de Deus. Isso não é uma verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso no capítulo 1 de Romanos. Ele vai dizer: mas a todos quanto recebeu. Melhor, Paulo não, João no capítulo 1, já estou mudando os personagens. Ele diz: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê no nome de Jesus, veja que Pedro faz este milagre pelo nome de Jesus. Ele diz: em nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. João, que escreve isso posteriormente, é o mesmo João que está nessa cena com Pedro. E lá no capítulo 1 ele vai dizer: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O milagre que acontece na vida daquele homem não é o milagre da perna dele ser esticada, mas é o milagre de que ele era uma criatura de Deus, que vivia à margem de Deus, e ele se torna filho de Deus. E o maior milagre que pode acontecer na sua vida é o milagre de você se tornar filho de Deus. E talvez você entrou aqui nessa manhã, você nunca deu esse passo, que é o passo de dizer: Senhor, eu creio no poder do teu nome. A minha vida está uma bagunça, eu não consigo resolver os problemas da minha vida, eu não consigo, Senhor, a minha história é uma história bagunçada, e eu preciso mudar isso, eu preciso mudar essa história, eu preciso mudar essa condição, e eu quero me tornar seu filho, porque Deus é um pai amoroso que cuida dos seus filhos, que cuida da necessidade dos seus filhos, e nós nos tornamos filhos. O milagre maior acontece, que é o milagre da adoção. Somos adotados, somos transformados em filhos. Mas a todos quanto o recebeu, recebeu quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o maior milagre que pode acontecer na sua vida não é Deus curar a sua enfermidade, ainda que eu creia que Ele vai curar. O maior milagre que pode acontecer na sua vida não é Deus resolver um problema financeiro seu. Eu creio que Ele vai resolver. E se você acha que não, pergunta para o Nelson aí, para o Nelson contar a história dele. Falido, quebrado, devendo milhões, impagáveis, e hoje está aí com uma vida reconstruída. Vai falar com ele para você ver o que Deus faz na vida de alguém. Mas veja, isso é muito importante. Mas o maior milagre que pode acontecer na nossa história é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e dizemos: Senhor, toma a minha vida até hoje é um carro desgovernado, mas eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E nessa manhã eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você que talvez entrou aqui e que você nunca deu esse passo. Você até já ouviu de Jesus, você até acha legal algumas coisas sobre Jesus, mas você nunca deu o passo que pode mudar verdadeiramente a sua história, que é o passo de dizer: Jesus, entra na minha vida, seja Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida a Ti. E eu quero orar por você. Existe alguém nessa manhã que entende que precisa dar esse passo, que precisa entregar a sua vida a Jesus, e não apenas ouvir de Deus de longe, mas ser filho. Filho é aquele que é chamado para perto, filho é aquele que é chamado para a ceia, filho é aquele que senta na mesa. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. E se existe, eu queria que você apenas levantasse a sua mão. Eu quero orar para a sua vida. Existe alguém que deseja nesta manhã entregar a sua vida a Jesus?
Existe alguém nesta manhã que deseja dar o passo mais importante, receber o milagre mais importante que alguém pode receber? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Existe alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Só dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Não perca esta oportunidade. Olha do lado, vê se tem alguém com a mão levantada para que o intercessor possa orar. Existe alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu creio que todos que estão aqui já deram esse passo então. E a segunda oração que eu quero fazer, talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas talvez você anda afastado do Senhor, você está longe do Senhor, você abandonou a fé, você abandonou a casa do Pai, assim como o filho pródigo foi embora. E eu quero te dar a oportunidade também, se você deseja nesta manhã se reconciliar com Jesus. Se você está afastado do Senhor e deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, levante sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém que deseja se reconciliar com Jesus nesta manhã? Eu quero orar por você, quero orar por você. Você vai receber esta oração. A terceira oração que eu quero fazer, talvez você nesta manhã entrou aqui porque você precisa de um milagre. Talvez você entrou aqui nesta manhã porque existe algo acontecendo na sua vida, na sua história, em que o homem não pode resolver, como era a situação daquele jovem naquele lugar, daquele homem à porta do Templo Formosa. E se você é uma pessoa que hoje precisa de um grande milagre para mudar a sua vida, eu quero orar por você nesta manhã e quero te fazer um convite. Eu queria que você viesse aqui à frente e que você dobrasse seus joelhos aqui à frente. Se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre, de uma transformação, se você precisa de que algo sobrenatural de Deus aconteça na sua vida, eu quero que você venha aqui à frente e dobre o seu joelho. Como igreja, nós estamos dizendo nesta manhã: olha para nós, olha para a igreja, olha para os filhos do Senhor, olha para os discípulos do Senhor. Queridos, talvez hajam pessoas aqui com enfermidades. Os irmãos da intercessão falaram que houve ali uma direção de Deus, de pessoas com doenças autoimunes. Talvez você tenha aí um diagnóstico de uma doença autoimune, problema no sangue. Nesta manhã, um chamado de Deus para que você possa ser curado. Talvez você precise de um milagre, talvez você precise que algo sobrenatural aconteça na sua vida, um problema na justiça. Talvez você precise que seja restaurada a sua vida financeira. Talvez você precise que seja restaurado o seu casamento. Talvez você precise que seja restaurada a vida dos seus filhos. Esta manhã é uma manhã de milagres. Esta manhã é uma manhã de milagres. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres. Levante sua mão, igreja. Levante sua mão e adore. Nesse momento você é como Pedro, dizendo: olha para nós como igreja. Levante sua mão e autoridade sobre a vida dessas pessoas e declare o milagre na vida dessas pessoas. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos que precisam, Deus, de um agir sobrenatural do Senhor, Pai. Aqui estão os teus filhos, Pai, que buscam no Senhor, Deus, um milagre. E Deus, nós oramos como igreja. Deus, somos herdeiros, Deus, da palavra de Atos dos Apóstolos. Cremos na tua palavra, que é em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus, o Senhor cura em nome de Jesus Cristo Nazareno. O Senhor restaura em nome de Jesus Cristo Nazareno. O Senhor restabelece, Pai.
Ah, Deus, que os teus filhos recebam o milagre que vieram buscar, Pai. Que os teus filhos recebam, Deus, o milagre que vieram buscar nesta manhã. Que os teus filhos recebam, Deus, poder do Senhor em suas vidas, Pai. E que sejam levantados de onde eles estão. Que sejam, Deus, levantados de onde eles estão, Pai, para viver uma nova realidade de vida, a realidade daqueles que foram tocados pela poderosa mão do Senhor. Em nome de Jesus, o Nazareno, nós declaramos o milagre na vida de todos vocês. Estás no controle, me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Pai, obrigado, Deus, pelos milagres. E eu queria muito rápido, queridos, muito rápido, porque eu não tenho tempo. Eu queria fazer uma última oração. E eu queria orar pela igreja de Jesus. Eu queria orar por você que entende que existe um chamado de Deus para a sua vida. E que esse chamado de Deus para a sua vida é um chamado de dizer, quando você for abordado por alguém que precisa de um sobrenatural de Deus, você dizer, olha para mim. E se você quer ser essa pessoa como Pedro, eu quero orar sobre a sua vida agora, porque esse mesmo poder que estava sobre a vida de Pedro virá sobre a sua vida. E eu quero que você venha para frente muito rápido. Você que entende que esse é um chamado para você de ser canal de Deus, canal do poder de Deus, canal da glória de Deus, canal do milagre de Deus, canal da bênção de Deus. A transformação do mundo não acontecerá pela política, a transformação do mundo não acontecerá pela ciência, a transformação do mundo acontecerá pela palavra de crentes que dirão, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Nós queremos orar. Nós queremos orar pela sua vida, que a partir de hoje você nunca mais despeça alguém sem dizer, olha para mim, eu vou orar por você. Olha para mim, eu vou orar por você, olha para mim. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão os teus filhos e Deus, eu peço perdão a ti, Espírito Santo. Eu peço perdão a ti, Espírito Santo, pelas muitas vezes, Senhor, que nós como igreja esquecemos do nosso chamado, Pai. Eu peço perdão a ti, Senhor, pelas muitas vezes, Senhor, em que a nossa crença, a nossa fé, Pai, ela, Deus, ela não supera nem o teto, Deus, desta casa. Eu peço perdão a ti como igreja, Pai, porque muitas vezes nós negligenciamos o nosso chamado, que é viver no sobrenatural do Senhor. Eu peço perdão a ti, porque muitas vezes nós trocamos a glória do Senhor, o poder do Senhor, nós trocamos tudo isso, Pai, muitas vezes pelas realidades físicas, materiais, Pai. Como igreja, Pai, eu peço perdão a ti, Senhor. Oh, Senhor, como igreja nós pedimos perdão a ti, Espírito Santo, porque muitas vezes há um clamor no nosso coração, Pai, mas nós temos a tendência de dizer, olhe para a medicina,
olhe para a psicologia, olhe para a assistência social, olhe para o governo. Enquanto que, Pai, nós deveríamos estar dizendo: olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque sobre a minha vida há um empoderamento, sobre a minha vida há poder do Senhor. Como igreja, Pai, eu peço perdão a Ti, Pai. E Deus, nessa manhã, que esse mesmo empoderamento que estava sobre a vida de Pedro e João esteja sobre a vida de todos esses Teus filhos aqui, Pai. Que haja sobre eles o poder de Deus, que haja sobre a vida dos Teus povos, Pai, a glória de Deus, a unção poderosa do Senhor, línguas repartidas como de fogo, Pai, empoderando os Teus filhos, empoderando a Sua igreja, para a obra para a qual ela foi chamada, que é o sobrenatural, que é uma vida de bênção, de vitórias e de milagres, porque cremos num Deus, que é o Deus de milagres. Aplauda o Senhor bem forte e adore ao Senhor.